Só o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está defendendo o nome de Guido Mantega para o Conselho da Vale. Quem tem mais informações sobre esse apoio político importante que o Guido Mantega conseguiu é o nosso Rodrigo Viga. Fala, Viga, bom dia. Tudo bem, Paulo? Bom dia para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Exatamente, né? Não é de hoje que o governo vem tentando emplacar Guido Mantega em um cargo, em um órgão, uma instituição, e agora a especulação da vez dá conta de que ele poderia assumir um assento no Conselho de Administração da mineradora brasileira Vale. O governo tem assentos na Vale, embora seja uma empresa privada, via Previ. A Previ é uma das principais acionistas, o fundo de pensão, né, dos funcionários do Banco do Brasil, na Vale. E aí isso dá direito ao governo a 2 assentos. Os 2 assentos já estão ocupados, mas nada impede que haja uma mudança, uma alteração e que Guido Mantega futuramente possa eventualmente assumir um desses 2 assentos na mineradora Vale. O dinheiro vale literalmente, desculpa o trocadilho, a pena. Fala-se num salário mensal de 110, 115 mil reais. A Vale está passando por um processo sucessório. O mandato do atual presidente da Vale, Eduardo Bartolomeu, termina agora no primeiro semestre, salvo engano, no mês de maio. Há todo um rito interno de governança, né? E fala-se na possibilidade dele permanecer no cargo por um pouco mais de tempo, só que com um mandato menor. Mas internamente também tem disputa pelo comando da Vale. Um conselheiro, o Luiz Guimarães, que é presidente da Cosan. A Cosan pertence ao bilionário do agronegócio brasileiro Rubens Ometo. Gosta muito do Luiz Guimarães. E a Cosan recentemente comprou uma participação societária da mineradora Vale, ou seja, é outra empresa, é outro grupo que tem uma influência significativa dentro da mineradora brasileira. O fato é que, como eu disse, não é de hoje que o governo tenta emplacar o nome de Guido Mantega. Eu lembro que, recentemente, tivemos, salvo engano, na virada de 22 para 23 eleições para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. À época, tentou-se emplacar ali na disputa Guido Mantega como representante brasileiro. Só que já tinha uma candidatura posta do Brasil, que era do ex-presidente do Banco Central, o economista Ilan Goldfein, que conseguiu defender a sua candidatura e acabou sendo eleito para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Fica a expectativa, o ministro Alexandre Silveira é quem cuida, por parte do governo, dessa potencial indicação para o Conselho de Administração da Vale. Ele disse que, por enquanto, tudo não passa de especulação em torno do Guido Mantega, mas dentro da empresa não se fala em outro nome que não seja do ex-ministro da Fazenda. O próprio Alexandre Silveira saiu em defesa do nome de Guido Mantega, lembrando que Mantega, ex-presidente do BNDES e ex-ministro da Fazenda, foi o mais longevo, aquele que passou mais tempo no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, e disse que ele tem todas as credenciais, predicados e qualificações para assumir o cargo, embora muitos achem que ele não seria a figura mais adequada, apta para assumir esse cargo de futuro conselheiro da Vale. E o salário, como eu disse, vale bem a pena, 110 mil, 115 mil reais por mês. Tá ruim não, né, meu caro Paulo? Pô, sensacional, Rodrigo Viga. É quase igual o que você ganha aqui nessa emissora por ter viralizado nesta semana nas redes sociais. Obrigado, meu amigo. Um abração pra você. Ô, Paulo, não esquece de me seguir lá. Você é um cara com muitos seguidores. Você é um cara com muitos seguidores. Não esquece de me seguir, porque aí eu consigo... Olha que você tá fazendo forfé. Tá fazendo, como dizia a minha saudosa vovó, tá fazendo Peraí, forfé. eu não te sigo, Rodrigo. Então, mas me segue. Fake news. Estou seguindo aqui, acabei de verificar, Rodrigo. Aliás, @VigaRodrigo. Para você que está no Twitter e você que está aí nas redes sociais, no Instagram, segue. Ele só não faz aquelas retiradas de roupa nas redes sociais, porque o público também não gostaria, né? Obrigado, Viga. Um abraço para você. Né, Paula? Valeu. Você gostou, né, Paulo? Grande abraço. Confesso com que calor não tem jeito. Tchau, querido. A gente gosta muito de você. Valeu. Gente, vamos repercutir um pouco essa questão do Guido Mantega, porque é uma tentativa um pouco antiga do governo, né? Pelo menos desde aí do início eu vejo essa tentativa constante e esse nome voltando à tona. É positivo para o governo, mano, isso? De jeito nenhum. O que o governo ganha? É uma péssima notícia. Não ganha nada além da satisfação do próprio ego. A gente está vivendo, infelizmente, uma tentativa de reescrever a história de uma forma como nunca antes vista na história desse país, para citar o próprio
presidente Lula, né? O Guido Mantega é o ministro responsável pela tragédia econômica que se abateu no governo Dilma, que gerou milhões de desempregados, um colapso econômico do qual o Brasil, de fato, nunca se recuperou totalmente. A gente ainda vive sob efeitos do desequilíbrio orçamentário causado por aquele período de infinitas decisões desastrosas para a economia brasileira, que agora ficam sendo reembaladas. É realmente revoltante ver a tentativa de restabelecer essas figuras como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma autocrítica, sem nenhum pedido de desculpa sobre os erros cometidos no passado. Ou seja, é a reedição de um filme ruim, é um remake de um filme que já foi um fracasso. Então, é muito triste como parece que o Brasil não consegue aprender com os próprios erros. Ficam os grupos políticos numa disputa polarizada, meio vazia, não assumem erro nenhum, a culpa é sempre do opositor, e aí, na prática, quando voltam ao poder, cometem exatamente todos os mesmos erros. É o tipo de notícia que... O que o Mantega quer não é nem ser apenas conselheiro, ele está mirando em ser CEO da Vale, né? O mandato do atual CEO vai terminar, acho que no final de maio, se eu não me engano, dia 31 de maio. E aí, para você ser o CEO, você precisa integrar esse colegiado e haveria essa movimentação. Ou seja, a primeira notícia é a indicação para o conselho. A segunda notícia pode ser a nomeação como CEO, Renato Batista. Pois é, uma notícia muito ruim, como o Mano já trouxe aqui. O Guido Mantega, ele é o sujeito responsável pela chamada nova matriz econômica. O que é essa nova matriz econômica? Resumidamente, foi o que levou o Brasil à tragédia que foi o governo Dilma II, onde todos os índices econômicos pioraram. Desemprego subiu, inflação subiu, taxa de juros subiu. Tudo que poderia piorar, piorou durante a gestão dele no Ministério da Fazenda do governo Dilma. E o Guido Mantega, Mano, nessa tentativa agora junto com o governo de reescrever a história, ele resolveu reaparecer há pouco tempo, no último ano, ao escrever um artigo criticando o governo Bolsonaro e o governo Temer, só que sem contar ao público de que grande parte da tragédia econômica que a gente vive foi durante a gestão dele, ocorreu durante a gestão dele. Então ele e o PT e o Lula sempre gostam de esconder os números relativos ao governo Dilma II, porque sabem o que aquilo significou. Aliás, o Guido Mantega chegou a ter um mandado de prisão expedido contra ele. Chegou a participar de uma colaboração com o Ministério Público, onde ele próprio admitiu erros durante a sua gestão. E agora volta como se nada tivesse acontecido. E vejo que por parte do governo ainda há uma certa leniência com aquelas pessoas que foram investigadas durante a Operação Lava Jato nos últimos anos, para que elas voltem ao governo federal para, quiçá, voltarem a cometer os mesmos erros que cometeram no passado. Como é que você vê a indicação do Guido Mantega, Frederico, Paulo, do ponto de vista técnico? Surpresa zero, primeiro, né? Que pesa Vale ser uma empresa privada, toda política pública ou privada com braço no direito público tem como obrigatoriedade o chamado princípio da moralidade, né? Os amigos se indicam, né? O governo federal, ele governa olhando apenas pelo retrovisor, reescrevendo ou escrevendo igual, né? Da mesma forma, não há, o Mano falou assim, eles não reconhecem os erros. Quais erros eles vão responder? Que erros que a gente cometeu? Então eles não enxergam isso, para eles não tem erros. Tecnicamente, princípio da moralidade. O princípio da moralidade é um conceito que você tem que ter, justamente, não é aquele conceito de moral do início do século XX. O que é correto para a coletividade, né? Qual é a aparência, o princípio da boa aparência. Então não adianta eu simplesmente, olha, mas ele foi, a surpresa é zero. Quer emplacar, vai ser surpresa zero se virar o CEO. Tecnicamente não tem respaldo, mas quem que tem respaldo tecnicamente de fato nesse governo por uma série de questões?
Então, assim, é o amigo indica o amigo. Né? Eu indico o amigo. Se fosse dentro da administração direta, eu falaria que a gente chama que é cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, criticou-se a indicação do ministro Ricardo Lewandowski, que são amigos desde a década de 80. Aí criticou-se. Então, é surpresa zero, tecnicamente. Princípio da moralidade ofendida. Muito bem. Pediu, Maninho? É o tipo de notícia que mostra que privatização tem que ser por inteiro. Tem que privatizar tudo e tem que tirar toda a participação do Estado de uma empresa depois de privatizada. Porque acaba abrindo brecha para esse tipo de situação que revolta o cidadão brasileiro. Então, privatizamos muito pouco, Paulinho.